Fala galera, tudo bem com vocês? Que bacana, estamos começando mais um podcast Vai Além, aqui juntamente contigo, trazendo histórias de superação, trazendo histórias de pessoas que realmente passaram, alguns pelo Vale da Sombra da Morte, outros que passaram por situações bem delicadas na vida e conseguiram superar. E eu não estou falando assim de grandes empresários, de pessoas que estão em sucesso muito grande no mercado financeiro, não. Eu falo de pessoas que passaram por todo tipo de situação. Hoje, em específico, eu vou trazer a história de um homem que tem uma história de superação muito bacana em relação à prosperidade financeira. Mas dentro desse bate-papo, a gente vai falar também sobre uma prosperidade que ele havia perdido no decorrer da sua caminhada, que foi a prosperidade espiritual. Um homem que nasceu na igreja, saiu da igreja, foi para o mundo e de repente ele se reconectou com Deus. Hoje é um empresário de muito sucesso, chegou em São Paulo, ganhando cerca de um salário mínimo. Hoje ele tem uma imobiliária com cerca de 18 corretores, tem uma plataforma com 1.200 corretores inscritos nessa plataforma e é um cara que vem prosperando. E o mais importante, tem muitas pessoas que estão prosperando em cima do trabalho desse homem. E é com muita alegria que eu bato um papo hoje com Jefferson Rezende, meu amigo, obreiro, pastor da Igreja Videira e tem uma história de superação incrível. Que Jefferson, isso, Júlio? Que apresentação. Deu certo? Muito Valeu? bonita, parabéns aí, obrigado. Verdade, é a realidade, né, Jefferson? Muito bom, né, Júlio? Júlio, uma honra estar aqui com você, você é um amigo querido. Te acompanho já há muitos anos também. Você é um cara também que transmite muito isso, né? Superação, inspiração. Você é um cara que inspira muitas pessoas. Muito bom estar com você aqui. Sabe o que acontece, Jefferson? Quando a gente passa pelo Vale da Sombra da Morte, cara, e você, de repente, você sente que não tem mais saída. Que você está no fundo do poço e de repente aquela luz brilha e você fala, é nisso que eu vou me apegar. A gente tem a satisfação e a alegria de poder transmitir para outras pessoas que há sempre uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta chance, porque o nosso Deus, ele é um Deus de várias chances, de várias oportunidades. A Bíblia fala que ele não é aquele que esmaga a cana ou que quebrada. apaga a cana chama, quebrada. Você sabe por que isso? Eu vou até trazer algo curioso, vamos dar um alô também para o nosso amigo João, que está fazendo aí a parte técnica do nosso Instagram. Sabe por que Deus ele fala que ele não esmaga a cana e nem ele apaga a chama fumegante? É algo curioso isso, para quem é do agro entende o que eu vou falar. A cana, se você quebrar a cana e você planta, ela nasce de novo, né? O trigo também. Se você tiver, quando você tem uma plantação de trigo, você passa com o carro por cima do trigo, esse trigo ele quebra e ele volta a ficar de pé de novo. A cana, se você amassar ela, esmagar ela, ela não cresce mais. Você entendeu? Por isso que Deus ele não esmaga a cana. A cana quebra. Ela quebra e ela volta, porque se você plantar a cana no solo uma vez, ela dá 4 ou 5 vezes. Entendeu? Então ele não esmaga a cana. Então por isso que a gente fala que Deus ele é um Deus de várias chances. Essas analogias que o próprio Deus faz, Jesus faz, é interessante. É igual o oleiro na mão, o vaso na mão do oleiro, né? O vaso também não é quebrado, mas o vaso ele pode ser moldado. Vai ser moldado. Ele vai ser transformado, né? É isso, e também não se apaga a chama fumegante, porque a qualquer momento você pega uma brasa, ela pode reacender o fogo novamente. Sim. Nosso Deus é maravilhoso. É muito bom. Mas a sua história, Jefferson, e eu quero já convidar você que está acompanhando o nosso podcast aí para se inscrever no nosso canal aí, tá? O podcast Vai Além, eu vou trazer muitas histórias de superação no decorrer dos meses aí, são várias entrevistas. Se inscreve no nosso canal, tá? E ativa o sininho também para quando chegar um podcast aí você ter a oportunidade de reacender a sua chama em cima de histórias que você vai acompanhar com a gente aqui. Ô Jefferson, vamos lá. Eu quero falar da sua infância. Você nasceu num lar cristão lá em Goiânia, foi isso mesmo? Eu nasci num lar cristão. Meu tio é pastor. O pastor está morando nos Estados Unidos hoje. Foi um cara que fundou muitas igrejas, foi da Videira, foi da igreja também, comunidade cristã. Fez muita coisa. E ele sempre foi a referência da família. Através dele, todo mundo da família se converteu. Certo. Foi um cara que deu um testemunho muito lindo, assim, bonito mesmo, diante de Deus. E, Júlio, sobre a questão assim, da minha história, da minha vida, eu sempre me considerei um cara inquieto, assim. Desde criança, eu desmontava os brinquedos. Você é um empreendedor nato. Nato. E aí, e também, eu acho que características do meu pai. Eu aprendi isso muito com meu pai. Meu pai que ativou isso. E eu lembro, Júlio, que às vezes eu fazia algumas coisas assim que não era de costume uma criança fazer.
A minha esposa, ela fala assim, você tem alguma coisa que você é superdotado, você é um cara incansável, você é um cara determinado. Ela sempre fala isso, você tem que fazer teste, tem que fazer isso. Porque não é normal. Você quer ver negócio e tudo, você pensa em negócio toda hora e essas coisas. E eu sempre pensei em negócio mesmo. Pra você ter ideia, Júlio, meu pai me colocou com um depósito de gás, com 13 anos de idade, meu pai me deu um lava-jato pra me cuidar. Sério? 13 anos. Eu cuidava de um lava-jato, meu pai tinha supermercado. E com 15 anos, eu fui cuidar de um depósito de gás. Nem tinha carteira de motorista, eu já andava de moto, de carro. Eu carregando gás com 15 anos de idade, com moto, sabe? Aquela coisa toda assim, trabalhando, sempre trabalhando muito, desde novo. Vamos nessa câmera do meio aqui, João. Eu acho interessante a gente colocar isso aí, porque tem muitas pessoas que ficam em casa esperando as coisas caírem no colo. Pode cair? Pode até ser que caia algo no seu colo, mas quando você tem algo que o Jefferson falou que é muito importante, uma palavra chamada determinação. Determinação e foco é muito importante, é você não ter a preguiça, você ter a coragem de enfrentar a vida. Jefferson, você é um cara empreendedor e sabe muito bem do mercado internacional. Os grandes nomes do mercado mundial hoje são nomes de pessoas que quebraram algumas vezes na vida. Não é que o cara já foi, bumba, estourou. A gente pega o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele quebrou 7, 8 vezes. E tantas outras pessoas que começaram no mercado e não tiveram êxito de cara. E é normal. E é interessante, além de quebrar também, as pessoas alcançaram sucesso com uma idade bem avançada. Você pega o cara lá daquela rede de frango lá, que eu esqueci o nome agora aqui, ó, fugiu o nome, até cristão. Qual que é o nome? KFC, boa, Você João. pega o KFC, o cara, o dono do KFC, ele foi prosperar mesmo, o sucesso que ele alcançou na vida dele foi com 50 anos de idade. Não, e aquele cara do McDonald's... que deu o golpe? Tem aquele filme os dois irmãos. Tem aquele filme Fome de Poder. Aquele cara, tantas coisas que ele tentou vender na vida, ele não conseguiu. E aí, de repente, ele se envolve com aqueles caras do McDonald's. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que bacana a gente colocar, comunidade avançada falar sobre também, isso também, uma coisa que eu achei interessante com relação à franquia, que ele se encaixou muito bem, é que normalmente hoje em dia você vê que grandes franquias, elas abrem para franqueados aí, para pessoas que não estão a fim de passar o tempo. E aquele cara, ele descobriu, quando ele montou as franquias do McDonald's, que a franquia que deu certo foi para um casal de judeus, que os caras precisavam daquilo para trabalhar, não aquilo como um hobby. Sim. Aquilo foi uma sacada muito bacana que eu tive. Eu acho que é o modelo de negócio. E você precisava trabalhar. Sim, e o modelo de negócio de franquia, eu acho que é o modelo de negócio todo empreendedor. O cara tem que ter muito apetite, o cara tem que ser dono mesmo de verdade. Porque às vezes a franquia, eu vejo assim, por exemplo, a franquia não dá certo, porque o cara, às vezes, ele não tem o mesmo espírito que o cara que fundou, do co-founder ali, que fez o negócio, né? Eu vou até falar uma coisa que uma vez eu ouvi um algo, cara, que tem muito marido rico que abre a franquia para a esposa tomar conta para ela arrumar um rafazer, sabe? E aí não tem aquele afinco. Não tem. Mas amém, vamos falar da tua história aqui, Jefferson. E aí, você Júlio, veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo, comecei muito novo nessa questão do mercado do empreendedorismo, empreendendo, trabalhando, determinado. E aí chegou um momento da minha vida que eu percebi assim, cara, eu preciso me apegar com Deus. Eu entrei numa lua de mel com Deus. Certo. Eu lembro que eu tava cuidando de uma autoescola lá em Goiânia também. Eu fiz muita coisa já na minha vida. Sou novo, mas fiz muita coisa. Minha mãe funcionária... Você tem quantos anos? Tenho 41 anos de idade. 41, novo mesmo. Minha mãe fez... minha mãe era funcionária pública, meu pai empresário. Trabalhava no Detran, muitos anos, aposentou no Detran. Minha mãe, minha tia, a grande maioria da minha família era funcionário público. E aí minha mãe, ela... pegou uma autoescola, comprou uma autoescola e colocou eu pra cuidar da autoescola. Certo. E aí com quantos anos? Aí eu já tava já de maior, já tinha uns 20 e poucos anos, 19 anos por aí. E aí nessa autoescola, eu tava na igreja, apaixonado por Jesus, despertei para poder fazer uma teologia, que era a minha segunda formação, que eu fiz a primeira formação tecnologia de automação, e eu falei, cara, eu vou fazer teologia. E aí eu falei, não vou fazer em Goiânia, eu quero fazer nos Estados Unidos. Eu tinha um dinheiro guardado e fui para os Estados Unidos fazer teologia. Esse dinheiro que você tinha guardado era dinheiro guardado daquelas coisas que você fez lá atrás, que você juntou um dinheiro. Porque o importante não é só você saber trabalhar, é saber trabalhar e como saber lidar com o dinheiro que você vai receber. Tem gente que trabalha, não tem dinheiro. E eu tive essa experiência, né, transcultural. De 19 anos fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos um tempo. Que lugar? Morei na Flórida, em Pompano Beach, Coconut Creek. O estado da Flórida, que é o estado brasileiro ali, praticamente tropical. E lá, Júlio, eu entrei numa lua de mel com Deus, cara. Me apaixonei por Jesus,
né? Tive muita experiência. Aí um pastor muito amigo meu falou assim, Jefferson, você tem que também ir para a África agora. Você tem que abrir o orfanato lá, abrir as creches, abrir as escolas bíblicas. Você lá. é um missionário, Jefferson? Eu fui missionário. É mesmo, cara? E aí eu despertou. Eu já tinha um chamado pastoral desde os 13 anos de idade, assim. Desde que eu, 14, 13 anos, que eu comecei a entender que Deus estava me chamando para ser pastor. E eu sempre corri, assim. Teve alguns momentos da minha vida que eu queria, mas teve uns momentos que eu não queria. Eu tinha uma luta constante. Até virar a parte e falar assim, não, eu sei o que é meu chamado, eu posso ter muitos propósitos, posso ter múltiplos propósitos, posso fazer muita coisa, mas existe um propósito central na minha vida. O que eu acho o interessante da vida do Jefferson é que ele é obreiro, pastor, ele tem uma rede de discipulado, mas ele é empresário, entendeu? Tem pessoas que são apenas pastores que ficam na igreja e tem pessoas que são pastores e empresários e atuam no mundo secular. E o mais interessante que eu vejo na vida do Jefferson, que eu acompanho um pouco aqui, inclusive esse estúdio que nós estamos fazendo podcast, foi locado, é dele, entendeu? Ele tem esse espaço aqui, ele tem um estúdio aqui em cima, tem outro embaixo também, é bem grande, é bem amplo, ele tem uma equipe legal, é que além da prosperidade que traz sobre a vida dele, que é o mais importante, é que tem famílias que são sustentadas através do trabalho seu. Né? Porque Deus, eu me recordo uma vez quando eu vim para São Paulo, e eu mudei para cá, eu falei, cara, eu vou para São Paulo para ficar milionário. E eu coloquei isso no meu coração. E Deus falou para mim assim, eu me recordo, cara, era 1h da manhã, eu estava na estrada, naquela Bandeirantes que a gente fala que é a nova, e Deus falou, para que você quer ficar milionário? Eu falei, para ter dinheiro, para ter casa. Ele falou, não é para isso que eu prospero as pessoas. Deus, ele prospera as pessoas para que essa prosperidade seja derramada na vida de outras pessoas, né, Jefferson? Na vida de outros. E é o que você faz hoje. São 18 corretores aqui. Eu acredito muito nisso. Júlio, eu sempre falei para Deus assim, cara, eu queria sempre fazer algo para poder glorificar o nome de Deus e as pessoas ver Deus através da minha vida. Eu sirvo muito, assim, hoje o mercado imobiliário com muita coisa. Entrego muito conteúdo de graça. Cara, onde eu vou, eu tenho pessoas que eu já marquei de alguma forma. As pessoas falam para mim, cara, você marcou minha vida, você me ajudou muito em determinado momento. Você fez um projeto para a igreja agora há pouco com o pastor Isaías, que foi muito forte, o Raya Move, e você auxiliou ele na parte de tecnologia, não foi? Sim. E também questão de educação também, né? A gente tem um podcast nosso lá também do mercado imobiliário, eu trago muito cara que tem resultados, os melhores das incorporadoras, das construtoras, e aí a gente difunde muito isso. Então os caras que às vezes ouvem, tá aprendendo, né? A plataforma, eu faço muito evento para o mercado imobiliário. Então eu já fiz aí, tô fazendo um evento agora mês que vem. Que legal. Coloco 600 corretores nos lugares aí, dá treinamento para eles. E às vezes é de graça, eu nem cobro. Cara. E aí é que vem, né? Você transfere a sua sabedoria para outras pessoas. Sim. Ô, João, vem aqui pro meio. Antes da gente falar, porque a gente vai pincelando pontos da vida do Jefferson e a gente vai abordando outros assuntos também. Eu vou falar da ida dele para a África, mas antes de falar da ida dele para a África, quero falar aqui, ó, da farmácia de manipulação Pradel. Pois é, essa farmácia é uma parceira nossa aqui. E se você precisa fazer algum produto manipulado, é só você enviar sua receita para esse WhatsApp aqui, ó, 11 9 8863-7547. Manda fazer o seu orçamento com a Pradel. Eles fazem aminoxidil, biotina para queda de cabelo, todos os tipos, vitaminas, tudo que você precisar de manipulado é com a Pradel. É o Pedro, né? É o Pedro, nosso grande amigo. Boa, né? Você conhece ele, né? Então você pode mandar o seu orçamento para a Pradel, entrega em todo o Brasil, tá? E é uma farmácia de confiança minha. Eu conheço o pessoal lá, a gente tem uma parceria já há bastante tempo, então se você precisar de algum manipulado, faz um orçamento, manda a sua receita através do WhatsApp para Pradel, 11 98863 7547, beleza? Ô, Júlio, eu queria entrar um pouquinho aqui com você, até queria, porque eu acredito que a mensagem que você carrega desse podcast seu aqui é sobre superação. Sim. E superação, cara, é uma coisa assim que todo mundo vai ter que passar. Todo mundo vai ter que superar algo. E às vezes, eu sei que tem os arquétipos aí, as histórias, às vezes que a minha história não é que eu nunca passei fome, graças a Deus, mas eu superei muitas coisas assim. E às vezes a gente define a nossa vida nas circunstâncias. A gente olha para as circunstâncias e fala assim, cara, eu tô passando isso aqui, eu não vou conseguir passar, isso aqui tá uma
uma bolha muito grande, essa bolha vai estourar e eu não vou conseguir conquistar o que eu quero conquistar. Cara, aí que tá. A superação só acontece quando os obstáculos chegam. E aí os obstáculos são muitos, né, Júlio? Com certeza. Tem obstáculo emocional, depressão, tem obstáculo de doenças, tem obstáculo de enfermidades. Cara, tudo isso são circunstâncias, são fatos que acontecem na nossa vida, mas não define a verdade. E é verdade mesmo. E não definem quem você é, até porque são em cima dos problemas transpostos por nós, com a ajuda de Deus, que nós nos fortalecemos para o dia a dia. Sabe, eu acabei de escrever um livro que vai ser lançado em breve, chamado Da Morte à Vida, uma jornada de fé e superação. Então, são esses problemas que nos fortalecem e nos fazem enxergar a vida de uma forma diferente e, principalmente, Jefferson, quando a gente tem esse amadurecimento, a gente passa para outras pessoas isso. Sim. Que é o que você tem feito. É você saber, poxa, a pessoa está enfrentando algo que você já enfrentou. Você chega para ela e fala, olha, dá certo, eu passei por isso, eu consegui transpor esse obstáculo e olha quem sou eu hoje. Sim. Entendeu? E agora, você foi para a África. Para onde você foi na África? Morei em Moçambique, uma província da Sofala. Ela fica uns 1.000 quilômetros da capital, que é Maputo, né? Colônia portuguesa. É uma cidade, assim, litorânea, tem 600 mil habitantes. Você foi lá fazer o quê, Jefferson? Cara, a gente foi lá para poder implementar o curso de teologia, fui um dos professores e fui também para poder abrir igrejas. Certo. E também abrir escolinhas de pré-alfabetização e orfanatos. E aí você ficou lá com o tempo? Abriu. Eu fiquei 2 anos cuidando da... Eu cheguei a ter uma igreja lá com 700 pessoas. No primeiro mês, a igreja, ela cresceu muito rápido, assim. A gente começou a visitar as aldeias, né, as províncias próximas, assim, no bairro, a gente ficava andando. Cara, quando você lê a Bíblia em Atos, Júlio, é uma coisa muito engraçada, assim, eu me sentia quando eu estava lendo a Bíblia lá. Com Jesus, só quando você vê Jesus, que, na Bíblia, que ele andava nas aldeias, ele ia curando pessoas, aquela coisa toda, e lá tem muito isso. Sabe quando você sente a pessoa mais útil da sua vida, que você está sendo um cara, assim, que você está fazendo algo pro bem. Cara, lá, pra você ter ideia, eu tive vários colapsos, assim, de saber que eu não me preocupava com mais nada. Para mim foi o tempo que eu experimentei Deus, assim, que eu vi Deus de uma forma, eu falei, cara, isso aqui é evangelho. Eu não me preocupava com o que eu ia vestir, com o que eu ia comprar, o que eu ia comer. As coisas, assim, para mim, assim, eu comecei a perceber que eu era o cara mais rico da cidade. Eu senti a pessoa mais rica da cidade. O nível de gratidão, o nível de comprometimento, o nível de paixão por Deus aumentou de uma forma, assim, surreal. Por quê? Porque se sentia muito útil. E a igreja começou a crescer muito rápido. A gente fazia esses encontros com Deus, sabe esses encontros que a gente faz na igreja? Cara, a gente chegou a fazer encontro com 1.000 pessoas lá. Que coisa, né? É incrível como que a África, ela é uma geradora de milagres, né? Porque as pessoas ali estão muito carentes. Você falou que você se sentiu rico na África e eu me senti o cara mais pobre do mundo na África. Quando eu fui para a África do Sul, que eu fui em Joanesburgo, eu fui em Soweto, o bairro onde nasceu o Mandela. Lá é o país rico. E ali, e ali eu tive o Soweto é um dos bairros mais pobres de Joanesburgo. E eu estava com um carro alugado ali, com um taxista. Eu fiz um passeio pelo bairro e eu vi aquelas pessoas que não tinham nada na vida, que quase não tinham uma condição financeira, sim, assim, muito pequena, muito pouca. Mas eu vi aquelas pessoas com um sorriso tão lindo no rosto, tão lindo, que eu me senti o cara mais pobre do mundo. Impressionante. Sabe, aquilo foi algo que me tocou, que eu nunca mais me esqueci. Aquele sorriso de orelha a orelha daquelas pessoas, as crianças a alegria brincando, que tem, né? Gratidão. A alegria daquelas pessoas foi algo para mim surreal, como quem está vendo você tem tudo e você não valoriza. Esse pessoal tem muito pouco. E eles são alegres com a vida. Esse sentimento que eu tive também, de gratidão. Muito forte isso. Ô, Júlio, eu lembro quando eu desci na África, assim, ó, a moça falou para mim assim, ó, porque teve um problema de bolsas lá, malas que foram extraviadas, e a gente tava com um monte de brasileiro no avião. E aí teve alguns irmãos que estavam conosco lá, ficou nervoso, né? Porque foi mala extraviada, sumiu coisa, equipamento. Sim. A gente sai, às vezes, entra na carne, né? Com certeza. E aí... eu que o diga. Eu que o diga. E aí foi reclamar lá para o moço, aquela coisa toda, o moço falou assim, ó, agora vocês vão encarar o demônio de frente aqui. A mulher parece que estava endemoniada. Falou, vocês vão ver agora
que é a África? Vocês vão encarar o demônio de frente. E lá é um país muito corrupto. Então o pessoal cobra muito dinheiro, essas Propina, coisas assim, propina, aquela coisa toda. Mas, cara, interessante que eu, dentro do avião, cara, quando eu pisei assim, ó, Deus falou pra mim assim, ó, rasga tudo que você sabe, rasga seu diploma de teologia, rasga a sua sabedoria, o seu conhecimento, seu entendimento, que aqui eu vou te ensinar o que é o evangelho. Que eu vou te mostrar o que é o evangelho. Rasga. Tira toda a sua soberba, toda a sua vaidade, toda a sua preocupação. Você tem que amar. Aí, cara, quando eu comecei a ver as coisas, aí eu senti o cara que eu não tinha nada pra dar. Sabe quando você percebe assim, as pessoas chegavam, eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei, uma menina bem novinha, acho que tinha uns 16 anos, 17 anos, uma menina, ela falou pra mim assim, ó, eu tenho 4 filhos, eu tô passando fome, eu não tenho comida, vamos lá em casa pra você ver, morando num lugar assim de barro, assim. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, Deus, aqui todo mundo passa fome, cara. Aqui todo mundo tá na miséria. Como que eu vou ajudar esse tanto de gente aqui? Aí você entra em alguns choques culturais no começo. Aí eu entendi porque Deus falou pra mim assim, ó, porque seu diploma de teologia, o seu conhecimento, não é o conhecimento que você vai dar para as pessoas que vai tirar ela da pobreza. Mas é o amor que você vai ter que expressar, servindo, ajudando o que você tem, o que você pode ajudar. Sabe? Isso é o evangelho, cara. Você falando isso, eu me recordei de um filme, eu não me lembro o nome dele, de um cara que era muito louco, e aí ele se converteu numa igreja e ele fez uma missão para a África. Eu já vi esse filme. E aí, cara, ele endoidou na África, ele começou a vender tudo que ele tinha para levar para as pessoas lá, cara. Ele chegou até o ponto de deixar a família de lado para cuidar, porque ele viu que aquelas pessoas não tinham nada. E se você buscar no YouTube hoje, você que não acredita que morto ressuscita, que tem pessoas que, através do poder de Deus, ressuscitam mortos aqui na vida, vai no YouTube que você vai ver. Na África, a África é um berço de milagres, porque é um povo tão carente, quando você apresenta algo para eles, e você apresenta a Deus, eles se apegam e se agarram e têm uma fé tão grande naquilo. Eu vi uma vez uma pregação, há tempos que não chovia na África, e o pastor reuniu uma multidão de pessoas e falou, vai chover. E ele foi e começou a pregar, o céu começou a fechar, e começou a cair a chuva naquele lugar. E as pessoas, elas deitavam no chão e choravam de alegria, cara. Por quê? Por causa da fé. A fé, as pessoas elas encontram a cura, elas encontram a saída de depressão em cima da fé, de acreditar que as coisas vão acontecer acreditando em Deus. Eu tenho 2 histórias sobre isso de ressurreição e sobre isso. Pode falar, legal. A Rádio Baker, ela tem um ministério brilhante. A Rádio Baker, ela ganhou até um navio agora da rainha da Inglaterra para poder alcançar os muçulmanos nas ilhas lá que não ouviu falar de Jesus ainda. Eu fui num seminário dela só de pastores, e os pastores dela, todos, a grande maioria, Júlio, não sabe ler Bíblia. Tudo analfabeto. Os caras não sabem ler Bíblia. Sabe como é que os caras pregam? Eles replicam a pregação dela. Eles ouvem a pregação dela no rádio, depois... que ela tem um programa de rádio, eles ficam ouvindo a pregação dela, e aí nas aldeias, eles põem um radinho lá e ficam ouvindo, depois vai pregar. Entendi. Quando acaba a pilha, aí eles ficam com a pregação, que eles já misturam tudo. Aí no seminário dela, ela perguntou assim, nesse dia eu senti constrangido, eu falei, cara, eu tenho que parar com teologia mesmo, porque teologia é uma coisa que eu até queria provocar aqui a galera que tá nos ouvindo. Cara, é uma suposição do homem, cara, de querer entender Deus. Teologia vem da palavra tel, Deus. Logia, de cronologia, de estudo. Cara, quem somos nós para estudar Deus? A Bíblia fala quem é o homem para tentar entender a mente de Deus. Deus ele fala na Bíblia, eu faço o que eu faço, eu abençoo quem eu quero abençoar e acabou. É uma arrogância de querer conhecer Deus, de querer entender Deus, de querer saber como Deus age. Cara, Deus é insondável. Deus você não entende. Deus você se relaciona com ele. Você experimenta. Deus é insondável. E aí, quando ela falou assim, ó, levanta a mão aqui. Levanta a mão aqui. Quem já ressuscitou mortos aqui? Cara, um monte de gente levantou a mão. Você tá brincando. Aí eu olhei e falei, mano, que lugar que eu tô? Aí eu entendi, Júlio. Eu falei, cara, olha que louco. Quando Deus falou pra mim rasgar o diploma de teologia. Eu entendi. Eu falei, cara, não é teologia que... Porque às vezes, cara, tem livro aí, ó, do
Flávio José, História dos Hebreus. Eu gostava de estudar arqueologia bíblica, tudo. O que era. Cara, é poder de Deus, cara. É poder. Vem cá, João. Atos 1:8. Está escrito assim: e recebereis poder ou virtude através do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí ele fala por Jerusalém, que é na sua casa, na sua igreja, Judéia, Samaria e por todos os confins da terra. O Evangelho de Deus é poder. É poder. E como é que faz para a gente receber esse poder? Eu vou falar sobre poder, mas deixa eu contar outra história. E aí, Júlio, aquilo ali me marcou e eu falei para Deus, eu fazia muito velório lá. Cheguei a fazer 8, 9 velórios por semana. O André, filho do pastor Isaías, também estava junto comigo lá. Sim. Ele voltou a girar outra pessoa, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu cansei de fazer velório, porque as pessoas iam, porque a gente tinha ônibus na igreja, a gente tinha caminhão, eu tinha uma caminhonete, então as pessoas às vezes não ter carro. Como é que você levantou recurso para isso tudo lá? O Brasil todo levantando recursos. Para enviar para vocês lá. Enviando para nós. Então a gente tinha muita coisa assim pra gente poder fazer lá. E eu cuidava das obras, cuidava de muita coisa lá. E aí, Júlio, as pessoas procuravam a gente na igreja porque lá eles têm uma questão de um ritual de celebrar o defunto. Então, quando eles vão enterrar o defunto, fica 7 dias fazendo festa, tomando pinga. Mas o defunto tá enterrado já, né? O defunto, às vezes, tá enterrado. Senão fica catingando, pô. Mas é interessante que eles gostam muito dessa questão de velório, sabe? Eles têm muito essa questão de celebrar o defunto. São culturas, né? É uma cultura. Mas aí a gente, às vezes, nem era da nossa igreja. Mas aí que tá, que é outro evangelho, assim, que é o amor, cara. Não interessa se é da outra igreja ou não, mas as pessoas procuravam a gente pra gente poder levar pro cemitério, pra ajudar a enterrar, pra dar dinheiro, aquela coisa toda. E pra você desenrolar tudo na casa mutuária, que é a Casa ML, ficava o dia todo. E eu cansei, cara. Eu falei assim, eu virei coveiro nesse lugar. Eu virei um cara profissional que eu tinha muitas coisas a fazer pra fazer no dia, e às vezes eu tinha que ir lá fazer a cerimônia de pessoas que eu nem conhecia. Né? Aí eu comecei a entrar no quebrantamento. Falei, Deus, só tem que ressuscitar pessoas aqui. Aí Deus falava que você não está pronto ainda. Você não está preparado ainda. E eu, cara, fazia jejum de 40 dias, cara. Eu só tinha cabeça. Não sei se eu já te mostrei umas fotos quando eu tava lá. Não. Hoje eu tô gordinho. Você era magrelo? Magrelo, mano. Só tinha cabeça. Cabeçudo? Cabeçudo. E eu só tinha... Mano, só jejuava. Eu só queria saber de Deus. Eu entrei numa lua de mel com Deus. Fiquei apaixonado por Deus. Falei, cara, Deus... Dá saudade, Jefferson? Dessa intimidade? Dá. E aí eu falava, Deus, eu quero viver o milagre, Senhor. Porque quando você entra, às vezes, numa igreja, você pode chegar até num ativismo, cara, que você acaba até esfriando, né, cara? Sim. Tem que fazer isso, aquilo, você acaba largando o lugar secreto, né? E aí eu vou te contar, cara, tem muita coisa de superação aí que vai ser legal. E aí, eu lembro que eu peguei uma vez uma mulher que morreu, eu coloquei ela na caminhonete, assim, na carroceria da caminhonete, e aí eu tava tão acostumado que eu coloquei na carroceria da caminhonete, coloquei um lenço assim nela assim, e aí Deus falou pra mim assim, ó, se fosse a sua mãe, você não carregaria desse jeito. O que você fez? Comecei a chorar, eu peguei e falei, eu coloquei na carroceria, coloquei atrás, ela morreu e fui levar pra casa mutuária, porque os pessoal não tem ambulância lá pra levar. E aí, cara, eu chorava muito naquele lugar. Que coisa, né, cara? Aí, deixa eu te contar, Júlio. E aí, mano, eu falava pra Deus, me usa pra me ressuscitar alguém aqui. Ele falou, você não tá preparado, porque você vai querer tirar selfie até com o defunto, você vai querer você vai querer fazer várias coisas. E de fato era. E eu tava num momento de muita intimidade com Deus, assim. Eu lembro que teve um momento, foi um dos piores momentos também lá na África, assim, que a gente orava muito milagre, cura. E foi num momento, bem no começo isso. E tinha um cara com elefantice. Deus falou pra mim assim, ó, você quer curar a perna dele? Elefantias e aquelas pernas daquele tamanho, pernas assim, gigantes. Você quer curar a perna dele? Vai lá e beija a perna dele. Você tem coragem? Não tive coragem. O cara tem AIDS, tem isso. Não vou beijar a perna desse cara. Não vou beijar a perna desse cara. Não tive coragem. Mas, Júlio, a partir do momento que essas coisas começaram a acontecer na minha vida, de eu responder a Deus, cara, a gente foi usado lá com pessoas que foi paralítico, começou a andar, pessoas com câncer que foi curado, pessoas com laudo de AIDS, Júlio. Que foram curadas. Que foram curadas no encontro. Olha, gente, o que o Jefferson está colocando é muito verdadeiro. Eu conheço a história de pastores que foram para a África para fazer... O pastor Walter da Casa Firme, ele foi para a África para fazer um seminário
E ele falou, cara, eu justamente como o Jefferson falou, ele falou, eu rasguei todo o meu conhecimento lá e vivi uma história completamente diferente com Deus, sabe? E digo algo para vocês, tá? Todas as regiões do mundo têm as suas potestades. Todas as regiões do mundo têm a sua legião de demônios, essas coisas. E o que acontece na África é muito mais forte do que tem aqui no Brasil, cara. As potestades que tem naquela região ali são... Eu brinco, o diabo ele passeia no Brasil, faz um tour nos Estados Unidos e mora, aí mora lá. Não, e você tá vendo, eu não tinha conversado com o Jefferson sobre isso, mas é a realidade. E é ali onde acontecem, para mim, a maior quantidade de milagres no mundo. Dentro desse continente tinha apenas alguns países ali dentro. Por quê? Porque as pessoas ali, elas, quando você apresenta alguma coisa para elas, eu lembro de um amigo que foi construir uma escola no meio do nada lá para umas crianças, e ele comprou o campo dessa escola de uma macumbeira, né? E ele falava com as pessoas ali, as pessoas não sabiam o que era amanhã. Elas sabiam o que é amanhã. O que você vai fazer amanhã? Amanhã? O que é amanhã? Eu sei o que eu vou fazer agora, eu sei o que eu tenho para fazer agora. Amanhã eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Porque eles têm o hoje. É isso. Malemar tem o hoje, porque as pessoas não sabem nem o que vão comer ali. Entendeu? Então, essas histórias de milagres que acontecem na África são fortíssimas. E se você está acompanhando a gente, pega milagres na África, vai no YouTube. Você vai ver inúmeras pessoas que fizeram milagres, né? Na África. Cruzadas. E, Júlio, eu acho assim que essas coisas tudo me forjou a ser a pessoa que eu sou hoje, assim. Bom, você ficou quanto tempo lá? 2 anos. Aí, vamos embora da África. Sim, e essa resiliência, assim, que eu acredito, assim, que a gente precisa para ir além, Júlio, que é o tema desse podcast. Vai além, cara. Porque você vai além, né, cara? Eu acredito que a vida, ela é feita de camadas, assim, de progresso e como diz a Bíblia, né? Ela é feita de glória em glória, até se tornar o varão perfeito, parecido com Jesus. A gente precisa crescer. Nossa vida não pode ter retrocesso, cara. A gente tem que crescer constantemente. É por isso que Jesus ele fala que a gente não pode lançar a mão do arado, né, cara? Você colocou no arado, não olha para trás, mas não. Vai para frente, cara. E vou te dizer algo, tá? Para você que está acompanhando a gente agora, fala, poxa, mas o que é um mar de rosas? Não, cara. Eu acordo de manhã com problemas e a vida é feita de escolhas. Todos têm os seus problemas, todos têm as suas lutas, cada um na sua área. Não é porque talvez você esteja vendo esse bate-papo nosso e fala, poxa, mas eles não sabem o que eu estou passando agora. É isso. Talvez você não saiba o que eu passei lá atrás também. Sim. Uma hora eu vou contar aqui no podcast que eu saí de uma casa gigantesca para ir trabalhar de chapa de caminhão, carregar e descarregar caminhão. Tá no livro seu, né? Tá no meu livro, tá no meu livro. Então, todos nós passamos por problemas. E não é porque a gente começa a caminhar com Deus que os problemas deixam de existir. Agora, uma coisa eu te falo com convicção. Uma coisa é você passar os seus problemas sozinhos, pedindo conselho para as pessoas somente. Outra coisa é você ter os problemas e se aconselhar com Deus. Aí é totalmente diferente, tá bom? Velho, você veio para São Paulo para ganhar um salário mínimo, passando, não fome, mas vivendo assim. Pagando conta. Fui fazer Uber, fui fazer várias coisas. Você voltou empreendendo. Você nunca ficou estático na sua casa? Nunca fiquei. Eu vim para São Paulo, Júlio, para casar, essas coisas todas. Eu estava na África e o pastor, que é um pastor amigo meu, falou assim, Jeff, vai para São Paulo cuidar do seminário lá de São Paulo. Como eu já tive experiência de cuidar, ajudei lá nos Estados Unidos, ajudei na África, e falou assim, você vai cuidar do seminário. Certo. E na igreja, na época que eu cheguei, não tinha tanto recurso. Então, o pastor ganhava em torno de R$1.500 na época. Certo. 1.300, acho que é 1.500 ou 1.300, alguma coisa assim. Ganhava lá o plano de saúde, eu tive o plano de saúde, o celular, que eles pagavam também, e eu fui ganhar isso. Mas como é que você vive em São Paulo com R$1.300, R$1.500? É difícil, bem difícil. Aí eu falei, cara, tem que alugar um lugar. Aí eu falei, pastor, não tem condição de alugar. Então ele falou assim, Jeff, então mora na igreja, do lado da igreja ali da videira ali da Vila Mariana, na escola. E era um lugar, assim, que eu morava uma beliche ali. E você veio pra casar? Vim pra casar. Morando num cantinho? No cantinho, morei 6 meses ali.
E num lugar ruim, assim. E aí, Júlio, eu falei, cara, eu não posso ficar nesse estágio aqui. Aí eu comecei, comprei um carro financiado. Que ano que era isso? Cara, tem uns 15 anos isso. Júlio. Tá, então vamos colocar 2010. 2010. Aham. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Comprei um carro na época, comecei a fazer algumas coisinhas, vender coisa nos Estados Unidos. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu não contei. Nos Estados Unidos eu fiz R$70 mil por ano, eu fazia, só vendendo bugiganga dos Estados Unidos pra cá, pro Brasil. E esse dia também me ajudou lá na África. Mas você ia fazer sacoleiro? Sacoleiro. Você ia, trazia pra cá? Meu tio vinha uma vez por mês no Brasil. Isso dava dinheiro pra caramba, uma vez por mês ele fazia isso. Aí, Júlio... Tinha o sacoleiro do Paraguai e de repente ficou mais chique, começou o sacoleiro dos Estados Unidos. E eu fazia isso também aqui no Brasil com o meu tio, porque meu tio mora nos Estados Unidos, ele trazia as coisas pra mim. Eu vendia aqui as coisas, eletrônicas, vendia muito. E aí eu comecei a compor a renda com isso aqui. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, na época, o pastor Felipe, que era filho do pastor Wilson, eu se tornei sócio dele. Porque eu tinha eu aluguei um apartamento. Nesse apartamento eu saía dele e começava a fazer tipo Airbnb. Nesse apartamento. E aí eu comecei a locar esse apartamento e eu pagava o aluguel do apartamento, eu pagava um hotel pra me ficar. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a alugar pras empresas, tudo na internet. A gente chegou a ter 10 apartamentos de Airbnb. Sublocado? Sublocado aqui da Machado de Assis. Que coisa, cara. Depois eu abri 2 lavanderias. Depois disso. E aí? Aí eu coloquei 2 lavanderias e abri um hostel do lado da igreja. Sabe aquela casa amarela gigante na igreja? Você, de esquina? Na esquina. Eu abri um hostel ali pra 50 pessoas. Aí eu coloquei 10 apartamentos de Airbnb e o hostel. Aí eu entrei no mercado imobiliário. Aí eu comecei. Falei, cara, esse mercado... Mas aí você conseguiu dinheiro pra casar, tudo mais? Sim. Bom, beleza. Você chegou em São Paulo, ganhou um salário, começou a fazer essas sublocações aí em apartamentos, em imóveis. E aí você falou, cara, você até então não tinha entrado no ramo imobiliário, foi aí que você começou. E hoje, Jefferson, você tem, como é que chama o seu empreendimento? Hoje eu tenho uma imobiliária, eu tenho 5 empresas. Tenho uma imobiliária, tenho uma produtora, tenho um portal, um marketplace para o mercado imobiliário, que tem 1.200 corretores usando, que chama STU Click, que os corretores têm acesso aos imóveis das incorporadoras. Tem uma plataforma para desenvolvimento para corretor, que ensina corretor a vender, que tem quase 6 mil alunos. Caramba. Recorrente. Você fez esses dias atrás um evento com um monte de gente, né, cara? Que era? Que evento que era? Evento para treinamento para corretores. Para desenvolvimento pessoal para corretores. Até porque hoje esse lance de corretor tá uma coisa bem interessante, né? A pessoa ela tá desempregada, ela corre para ir para corretagem. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço corretores aí que ganham 2 milhões, 3 milhões por ano. Eu conheço vários. Por ano. Os meninos aqui, eles sabem disso aí. Os meninos que trabalham aqui com a gente, eles filmam aí os caras. O João mesmo esses dias foi filmar um cara que vendeu a casa do Neymar. Vendeu a casa do Neymar pro Thiago Negro. O cara ganha 7 milhões por ano, então, 8 milhões por ano. Aí é que tá. E na corretagem também, né? Não adianta o cara querer ser corretor e ficar em casa esperando os clientes chegar. Eu vejo pessoas que estão hoje investindo no Instagram, fazendo filmagens com apartamentos de um alto valor. São pessoas que vão se dar bem no mercado, porque tudo naquilo que você investe, corre atrás para fazer e faz com vontade, é muito difícil você não ter retorno, né, Jefferson? Sim. Eu acredito assim, é o foco, né, Júlio? É o foco e a determinação. Cara, e quando você tem foco em algo, não tem como, cara, dar errado. Quando você acredita, cara, eu acho que a maior coisa é você acreditar, ter a convicção, saber e ter a palavra de Deus. Tudo que eu faço... Direcionamento. Tudo que eu faço, Júlio, eu peço a palavra de Deus. A Bíblia peço fala. Deus tá, no negócio não tá, entendeu? A Bíblia, ela é muito clara quando ela fala: consagre os seus planos ao Senhor. Sim. E eles serão bem-sucedidos. Como também a Bíblia fala, né? É para a gente consultar a Deus naquilo que você vai fazer. Né? Para você, muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, a Bíblia também fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas a gente tem que saber com quem se aconselhar. Sim. Busca em Deus uma palavra se você quer buscar algo para a sua vida de uma forma, fala, poxa, eu quero mudar de ramo, eu quero mudar de setor, eu não sei o que fazer, eu estou desempregado, eu queria fazer alguma coisa, eu estou precisando de trabalhar, sabe? Primeira coisa coloca para Deus aquilo. Deus, eu estou precisando. Deus ele tem prazer em abençoar os filhos dele.
sabe? Então você coloca para Deus isso, e aí eu tenho certeza que o que você precisa, não muitas vezes o que você quer, o que você precisa, ele chega até você, né? É isso. Júlio, e eu acredito muito nisso assim, sabe? Deus é um Deus do impossível, cara. Eu que o diga. É um Deus do milagre. Eu que o diga. Às vezes, cara, a gente passa por muito momento na nossa vida assim, pensando que a gente precisa ser abençoado por Deus, que a gente precisa de Deus, que Deus não tá conosco, né? E a gente às vezes olha pra nossa vida assim e fala assim, cara, nada tá acontecendo, as coisas tá ruim, né? Deus não tá me abençoando. E aí todo mundo que tem esses momentos de questionamentos. Mas às vezes as pessoas não entendem, Júlio, que são momentos só, cara. É só momentos. Esses momentos, eles passam, não definem, cara. Como também os momentos bons passam. E aí tem uma coisa assim que é o que eu gosto muito. A Bíblia vai assim, ó, o choro ele pode durar uma noite. Mas a alegria... Mas a alegria, ela vem logo pela manhã. E é isso que eu quero deixar até pros ouvintes seus, Júlio. Porque o choro dura uma noite, cara. Mas a alegria, ela vai ter que vir pela manhã. E aí Deus, ele é o maior interessado nos seus filhos, eles darem certo. Cara, o dia que eu descobri que Deus não tem pensamentos ruins a meu respeito, que a Bíblia fala sobre isso. Aí Jeremias. Jeremias. Deus, ele não preocupa, Deus, ele não tá nem aí por aquilo que eu faço. Sabe, Deus, ele preocupa com o meu coração. Deus preocupa com aquilo que eu quero viver, com a integridade minha. E ele vai fazer a coisa dar certo, porque ele já me abençoou. A Bíblia fala que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. O dia que eu descobri a identidade que eu tenho em Cristo, que eu posso, que eu tenho e que eu sou, cara, minha vida mudou, cara. Minha vida mudou, por quê? Porque hoje eu não me apego mais às circunstâncias. Às vezes eu fico mal quando eu vejo que tá ruim, fico. Mas eu entendo que Deus já liberou e eu tô nas mãos dele. Não tô na mão de homem, eu tô na mão do Senhor. Ele tem o melhor pra mim, ele tem o melhor pra você. Sabe, ele sabe todas as coisas daquilo que vai para poder destravar a sua vida. Você não precisa preocupar com pessoas, você não precisa preocupar com homens, você não precisa preocupar com ninguém. Quem vai te fazer ir além é o Senhor. Olha, o nosso podcast acabou virando até evangelístico. Agora, o que é o mote da nossa A gente não consegue, história, né, Júlio? é superação. O Jefferson falou algo que é muito importante agora, porque eu vou dar crédito para esse sem vergonha. O diabo, eu não queria falar o nome dele, não, mas o diabo, a primeira coisa que ele quer fazer na sua vida é tirar a sua identidade. E sabe como que a gente sabe disso? Lá em Mateus 4, quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, por 2 vezes o inimigo fala para Jesus Cristo, se tu és o Filho de Deus, ele quis mexer o quê? Na identidade de Jesus Cristo. Se você é mesmo o Filho de Deus, faz isso aqui virar pão. Então, se você é mesmo o Filho de Deus, joga lá para baixo. Sabe? Por quê? Porque muitas das vezes a nossa falta de identidade nos faz transitar em vários mundos. Porque você não sabe quem é. Quando você tem uma identidade em Deus, que você sabe que você é filho do Deus Altíssimo, sabe? E não é com arrogância, não. Você sabe quem você é com convicção, as coisas se tornam mais fáceis na vida. Não que se tornam mais fáceis, se tornam menos difíceis e os seus caminhos, eles dificilmente serão levados para lugares enganosos, Jefferson. Eu acredito nisso, Júlio. E isso define propósito, define identidade, define eternidade e define também a clarificação daquilo que você precisa fazer na questão empresarial, na questão profissional, em todas as áreas, cara. Eu creio que Deus não é um Deus de bagunça, cara. Não é um Deus organizado. É um Deus, cara, que ele clarifica tudo. Então, a gente precisa ter a definição certa daquilo que nós somos. Você quer uma passagem bíblica de que Deus não é Deus de bagunça? Jesus Cristo, quando ele estava lá, que ele foi alimentar aqueles 5.000 homens, que era cerca de 20.000 pessoas, o que ele faz antes de alimentar aquelas pessoas? Organiza as pessoas. Organiza as pessoas de grupos de 50 e de 100. Entendeu? Tudo é feito com organização. Não é feito nas coxas, tanto que a gente faz as coisas com excelência. Agora, o Jefferson, hoje, olhando para você, para sua esposa, para Adriana, para sua filha, a Sofia, você, há 20 anos atrás, você imaginava estar na situação que você está hoje, nunca, cara? Nunca.
Vai além. Vai além. Vai além daquilo que cara, você imaginava. Isso que você falou também, o que mais pegou na minha vida, sabe o que foi, Júlio? Que fez eu ir além, que eu acho que a história de superação que eu não contei aqui, foi relacionamento, cara. Então conta pra mim. Conta pra nós. Eu tive 2 relacionamentos conturbados, 2 noivados, que faltava 1 mês pra casar. Um faltava 2, o outro faltava 1 mês. Você largou a noiva literalmente no pé do altar? No pé do altar, com tudo pago, tudo pronto. Sério, cara? Lua de mel, tudo. Não deu certo. E foi além. Por quê? Se eu tivesse casado com elas, talvez eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Decisão de casamento pra mim é uma coisa muito séria, cara. E eu não vou falar aqui porque eu acho que não é legal falar também, porque eu acredito que quando você separa, todos os dois têm problema, assim. Ninguém é 100%. Ninguém é perfeito. Ninguém... Mas eu vou contar só um caso aqui. Eu recebi uma traição. E eu aconselhei pro pastor Wilson. O pastor Wilson falou assim, ó, se eu fosse você, não casaria com essa mulher. Ela te traiu antes. E você tem todo o direito de fazer isso, porque você não é casado ainda. Não vai adiante. Cara, mas naquele momento ali pra mim, eu lembro que eu queria morrer. Porque eu gostava muito, apaixonado. Tava muito envolvido ali. E você casaria mesmo tendo sido traído? Isso. No decorrer do seu namoro você foi traído. Foi. E você descobriu... Noivo. E você descobriu isso perto do casamento? Perto do casamento, 1 mês antes. E você se casaria mesmo assim? Eu se casaria. Por quê? Porque eu não tinha identidade. Eu não sabia quem que eu era ainda. Eu não tinha convicções fortes. Que forte isso, velho. E aí eu entendi, cara. Deus foi trabalhando dentro de mim pra me ser um guerreiro, Júlio. Ô Jefferson, eu ouvi falar uma vez, não sei quem foi que falou, que as 2 decisões mais importantes na vida de um homem, creio que de uma mulher também, claro que da mulher também, de um ser humano, as 2 decisões mais importantes é quando ele conhece Jesus e começa a caminhar com Jesus, é a primeira decisão. E a segunda é quando ele se casa. Porque se você tem um propósito, cara, com Deus e um chamado com Deus, a sua companheira ou seu companheiro é imprescindível nesse propósito. Eu acredito muito nisso, cara. Cara, eu acho que a mulher é um fator determinante pro cara dar certo. Todo grande empresário, todo cara de sucesso, por detrás tá uma grande mulher. Não tem como, cara. A mulher, ela é a pessoa que vai definir o sucesso de um homem. Eu sempre falo que a mulher, ela tem, sabiamente, o que eu acho, ela tem o poder de construir e destruir a vida de um homem, cara. Se o cara for fraco, velho, a mulher, ela destrói esse homem. E se ele for fraco, ela pode fazer esse homem se tornar um cara forte. E a minha esposa é isso, cara. Ela te impulsiona, ela te ajuda. A minha esposa é forte, porque nos momentos ruins, todo mundo vai ter, ela que impulsiona. Cara, a minha esposa, cara, eu dou 70% da minha vida que eu tô vivendo por causa dela, cara. Eu falo com toda clareza, não tem vergonha de falar isso. Não, mas isso é fantástico. É glória. Isso é lindo de se ouvir, cara, porque a gente tem aquele hábito de ser o machão, eu posso, eu faço, eu aconteço, a mulher tem que me seguir, o homem é o sacerdote da casa, realmente somos o sacerdote da casa. A mulher, ela é submissa? Não, ela é submissa através, ela está debaixo de uma missão com Deus, cara, e ela vai te estruturar ali. Por que a gente fala que a mulher é a coluna da casa, o homem é o cabeça e a mulher é a coluna? Se essa cabeça, que é o homem, não ter onde se apoiar na coluna ali, essa cabeça não vale nada, cara. A coluna vai até ficar de pé, mas se não tiver, o cara, se ele só for a cabeça e não ter uma esposa sábia para se apoiar, acabou tudo. Ô Júlio, ontem eu tava gravando com uma menina que foi até, eu vou até falar isso aqui, foi gostoso, cara. Fiquei surpreendido com ela. Porque ela também é corretora e ela conhece a minha vida, conhece a trajetória, eu conheço muito a trajetória dela. E eu lembro que ela falou isso no podcast ontem que a gente tava falando. Que ela não tinha lugar pra morar. E aí eu morava no apartamento, bem no comecinho. Era um dormitório. E eu tinha cela nesse apartamento. E aí todo mundo da cela juntou, deixou ela dormir no quarto. E todo mundo dormiu na sala, várias pessoas ali.
E ela falou, Jeff, você lembra que você deu espaço pra mim dormir lá no seu apartamento? Você tá brincando. Aí eu falei, não lembro disso não. Ela falou, eu lembro, eu dormi lá uns 3 finais de semana, porque eu não tinha lugar pra ficar e eu ficava pagando pensão e não tinha lugar. E aí a célula fez isso. Eu falei, cara, nem lembrava, cara, muitos anos passando isso. Aí ela começou a contar as coisas que eu fiz pra ela assim, eu não lembrava, cara. Aí eu falei, cara, olha isso, cara. Eu mesmo também zoado, todo detonado na época, não tinha dinheiro e eu ajudei também. E aí, o que veio da minha mente, assim? Eu até falei, minha esposa estava aqui na hora, eu falei, Adriana, olha aqui, a Jade contando as coisas aqui, e eu não lembrava disso. Mas, cara, veio um sentimento de gratidão, porque, dependendo da situação que você tá, cara, se você tem esse coração de ajudar, cara, as coisas vão vir na sua vida, cara. Vão vir na sua vida. Eu acredito fortemente nisso, cara. Principalmente quando você está numa situação que é mais complicado para você abrir mão de algo seu para ajudar alguém, é aí que vale mais. É aquela história daquela viúva que foi e jogou o dinheirinho no poço lá e Jesus falou, pô, de todo mundo que veio aqui até agora, essa mulher foi a que mais deu, porque ela deu do que ela tinha, realmente do que ela precisava. E não é que Jesus precisa do seu dinheiro, Jesus precisa do seu bem, não. Jesus, ele quer o seu coração. A Bíblia fala que não se pode servir a dois senhores. E Jesus ele chama Senhor, com S minúsculo, o dinheiro. E o dinheiro é algo que corrompe. Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entendeu? E quando você tem esse entendimento de que você está aqui para abençoar. Porque eu fico pensando, Jefferson, lembra daquela passagem na Bíblia lá em Marcos, que tem aqueles 4 amigos que descem o paralítico? Jesus estava dentro de uma casa, a casa estava lotada de gente, e tinha um paralítico com eles, eles subiram o telhado, abriram o telhado e desceram o paralítico. E eu falo, o que será que eu queria ser ali? O paralítico ou os amigos? Eu queria ser o amigo, eu queria ser o abençoador. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, né? Eu também sinto e isso. Hoje você vive isso com os seus funcionários aqui. Isso. Hoje eu volto, a gente está já encerrando o podcast, mas eu volto a comentar com você. O Jefferson hoje ele tem esse empreendimento dele, que é o que nós estamos aqui, fica no 6º andar, a gente está no 14º aqui. Ele tem aqui o João, que está com a gente, o Natan, que está ali, tem o Alisson, o pastor também, e tem algumas pessoas envolvidas com a produtora, e tem também a imobiliária. Tem o Marcelo, Jonathan, Denise. A Denise. Daqui da produtora. A Denise que tem uma paciência. 6 pessoas. Eu não chamei você na conversa, Siri. A Denise que tem uma paciência danada comigo, né? Tem a Milena também. Da produtora é 7 pessoas. Então. E tem mais 18 corretores no 6º andar. Você veja bem, são 25 pessoas que tiram o sustento daqui de dentro, onde Deus abençoa ele e essas pessoas são abençoadas. E vou te falar uma coisa. Eu já notei isso. A gente que carrega esse negócio, é até curioso, já aconteceu com você, vamos aqui para o meio, João, de você entrar numa loja, não ter ninguém, de repente a loja começa a lotar de pessoas, as pessoas começam a chegar, você vai no empreendimento comercial e começa a encher, porque a gente carrega essa presença de Deus e isso é sem arrogância, tá? Eu não estou falando isso com arrogância, não. Mas você carrega essa presença ela atrai pessoas, né, Jefferson? É isso. Eu acredito muito nisso, cara. Quando você está transbordando, as pessoas vão vir até você. Vamos deixar um recado para a galera aí? A gente está... Você está com a essência, você está com óleo, você tem que ser... Está cheio do óleo. Como é que faz? Eu até te fiz uma pergunta aquela hora. Como é que faz para carregar o poder? Cara, o poder de Deus, a Bíblia fala que o evangelho não se ostenta só em palavras, mas sim no poder de Deus. Eu acredito muito você vivendo uma vida consagrada, uma vida você buscando o Senhor, lendo a palavra, vivendo a palavra e crer. Lá em Marcos 16 fala que 16, 17 fala assim que todos os sinais acompanharão aqueles que crerem. Então é crer. É crer nos sinais, crer nas maravilhas. E aí a Bíblia fala de sinais ali. E intimidade também, né? Intimidade. Porque eu acho que tudo vai começar pela mindset, assim, pela mentalidade. Você saber que Deus, ele opera milagres, Deus, ele faz milagres, Deus, ele é o maior interessado na sua vida, o maior interessado em te usar. Sabe, você tem que ser um empresário, mas também tem que ser também um instrumento de Deus aonde você está. Eu descobri isso, que eu só sou um cara escondido na minha missão, que é fazer o nome dele conhecido, que é fazer o nome de Jesus conhecido. Existem múltiplos propósitos.
mas um tem que convergir nele. Se você tem esse propósito central, você não vai errar. Dos outros, só vai ser uma diversão na sua vida. O propósito central é Mateus 28 na sua vida. Qual que fala Mateus 28? Ir por todo mundo, pregar o evangelho por toda criatura, fazer o nome dele conhecido. Galera, não é isso, Júlio? Eu sinto no coração de fazer algo aqui agora para a gente encerrar o nosso podcast. A gente contou a história de um homem de sucesso e que tem muito mais, eu já falei com o Jefferson sobre isso, Deus vai fazer muito mais na vida dele e através da vida dele. Lá em Romanos 10, 9, a Bíblia fala que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, você será salvo. E o que é confessar com a sua boca? Porque o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então, quando é falado, quando Paulo escreve essa carta para Roma, para os romanos, ele fala, se você abrir a boca e declarar para o mundo espiritual que Jesus é o seu Salvador, você vai encontrar isso. Uma vez eu fiz essa oração, há anos atrás, e eu estava no momento mais difícil da minha vida, e eu acabei de fazer essa oração com um cunhado meu que mora nos Estados Unidos, e eu acabei a oração, ele falou, falei, acabou? Ele falou, acabou. Eu falei, cara, mas não mudou nada na minha vida. Ele falou, mas vai começar a mudar a partir de agora. E as coisas começaram a acontecer depois daquele dia. E vem acontecendo até hoje. Então eu vou convidar o pastor Jefferson agora para você fazer um apelo com ele. Você que ainda não conhece Jesus Cristo, você que ainda não o aceitou abertamente com a sua boca, porque a gente conhece ele, mas declarar ele como o Senhor e Salvador da sua vida, você repetir o que o Jefferson vai falar agora. Ele vai falar e eu vou repetir junto com ele e você repete comigo. Se você está afastado dos caminhos de Deus e quer voltar também para a presença dele, quem sabe esse podcast não pode ser um start para a sua vida, algo para você recomeçar, ou no seu trabalho, ou na sua intimidade com Deus, ou para restaurar o seu casamento, ou para você restaurar a sua vida. Amém. A sua vida, sabe? Não há outro caminho. João 14, 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu queria convidar você, Jefferson, para fazer. Você fala, eu vou repetir, e se você quiser aceitar Jesus, repete comigo em voz alta. Amém? Onde você está aí agora, você vai repetir essa oração com a gente, amém? Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Assim, entra na minha vida. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir de hoje. Eu quero declarar. Eu quero fazer uma confissão. E eu quero fazer uma confissão pública diante do céu. E diante dos homens. Que a minha vida não é mais minha. É do Senhor. Entra no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha feito isso. E se você fez, te prepara. Entrega o teu coração. Entrega os seus caminhos a Deus e o mais Ele o fará. Ô, Júlio, as pessoas não têm noção dessa oração. Eu sei o que aconteceu comigo. Às vezes, você faz uma pequena oração dessa, de falar que a vida não é mais sua, porque você não tem dimensão. E o dia que você entender que as decisões que você toma, todas as decisões que você toma é errado, suas decisões não são boas. A Bíblia fala assim que os sonhos do Senhor são melhores do que os nossos. Isaías 55. Os planos dele são melhores do que os nossos. É isso mesmo. Se os sonhos, os planos, né, os preceitos, os desígnios, o propósito são muito melhores do que os nossos, por que a gente está preocupado com alguma coisa, Júlio? Se a Bíblia fala que ele nos deu o próprio livre-arbítrio. Eu falo para Deus, eu quero que o Senhor tire meu livre-arbítrio, porque eu não preciso de livre-arbítrio.
Pra que eu quero ter o meu poder de decisão? Eu não queria esse negócio, não, velho. Eu não queria esse tal de livre-arbítrio, não. Eu queria que Deus tomasse conta. Por que eu quero o meu poder de decisão? Por que eu preciso ter poder de decisão? Que a maior decisão vem do Senhor sobre a minha vida. Os seus sonhos são muito melhores do que os meus. Por que eu quero decisão? Por que eu preciso decidir algo? O Senhor que tem que decidir pra mim, Deus. Até porque lá em Isaías 55, além dele falar que os caminhos dele são mais altos, ele fala: os seus caminhos, os seus sonhos não são os meus, porque os meus vão além daquilo que você imagina. Você quer ser um corretor? Tá, eu quero. Não, Deus fala: eu quero que você seja dono de uma imobiliária. Você quer ser dono de uma imobiliária? Não, eu quero que você seja dono de uma construtora. E é assim que vai. Olha que energia que deu agora aqui. A parada é essa, velho. É isso. Vamos que vamos. É isso, vamos além, né? Beleza? Deus vamos além. sua vida. Ó, deixa eu dar um toque para você, Pradel, vai comprar o seu manipulado, manda a sua receita para essa farmácia aqui, são 40 funcionários, 11 98863 7547, manda a sua receita para eles aí, que eles vão fazer o orçamento para você, eles te enviam e se você aprovar, eles mandam o manipulado onde você quiser, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar do Brasil e até no exterior também, lá com o Pedro, Farmácia de Manipulação Pradel, beleza? Jefferson, obrigado, velho. Natan, abraço também, obrigado. E fica ligado que vem muito mais história aqui no Vai Além comigo, Júlio Bergamo. Valeu a participação tua aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.